Olá, bom dia para você que acompanha o SBT. Estamos no ar ao vivo nesta segunda-feira, 8 de outubro. Brasileiros de todo o Brasil e do mundo foram às urnas neste domingo para escolher o novo presidente do Brasil, além de senadores, deputados federais e estaduais. Você acompanha a partir de agora, aqui no SBT Notícias, tudo sobre as eleições 2018. Eu sou Analice Nicolau e faço companhia para você nesta madrugada. Veja os destaques de hoje. Eleição presidencial será definida em segundo turno. Brasileiros vão decidir entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Ciro Gomes, terceiro colocado na corrida presidencial, comenta a derrota nas urnas e o cenário do segundo turno. Desempenho de vários candidatos de peso surpreenderam negativamente nestas eleições. Independente da posição que teremos no segundo turno, ao final de tudo, teremos uma posição de oposição. Após votar em São Paulo, o presidente Michel Temer retornou a Brasília. Homem perde o controle de carro e atropela 3 eleitores na capital paulista. Brasileiros que moram no exterior também votaram para presidente. Número de eleitores é 40% maior do que o da última eleição. Acidente envolvendo limusine que levava convidados para casamento deixa 20 mortos no estado americano de Nova York. Violência na Grande São Paulo. Criminosos incendeiam ônibus e fogem para a comunidade. A ação seria uma represália à morte de 4 suspeitos durante perseguição policial. E vamos falar da eleição presidencial que continua. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, vai disputar o segundo turno com o petista Fernando Haddad. Bolsonaro teve 46% dos votos válidos. Vamos ver como foi o domingo do presidenciável. A cada voto favorável ao candidato do PSL, mais comemoração. A Avenida Lúcio Costa, na zona oeste do Rio de Janeiro, em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro, virou palco de uma grande festa na noite de domingo. O Bolsonaro é o único candidato que pode revolucionar o nosso país. Com a divulgação dos primeiros números, eleitores que apoiam Jair Bolsonaro começaram a dividir as atenções entre as comemorações e a tela do celular. É que a expectativa passou a ser por uma vitória no primeiro turno. Eu pensei até em ir embora do país, mas eu estou acreditando, tenho certeza que agora vai. Só que esse desejo não se confirmou. Jair Bolsonaro acompanhou toda a apuração em casa ao lado da família e de aliados do partido. Como não ocorreu a vitória em primeiro turno, Jair Bolsonaro desistiu de falar com a imprensa. A entrevista coletiva que estava prevista e organizada neste hotel, que fica a cerca de 300 metros da casa dele, não foi realizada. Apenas o presidente do partido falou. O candidato do PSL começa o segundo turno adotando a mesma estratégia, de falar pouco com os jornalistas e se comunicar através das redes sociais. O candidato optou por uma transmissão no Facebook. Ao lado de Paulo Guedes, responsável pelas propostas da área de economia do PSL, Bolsonaro falou por 15 minutos e voltou a criticar as urnas eletrônicas. Recebemos muitas críticas de urnas que tiveram problemas, e não foram poucas. Se votava para governador e depois se encerrava simplesmente o voto daquela pessoa. Temos sim como mudar o destino do Brasil. Não podemos continuar flertando com o socialismo ou com o comunismo. O candidato só fez uma aparição pública neste domingo, ao sair para votar. Ele escolheu o início da manhã e foi escoltado por um forte esquema de segurança da Polícia Federal. Às 8h55 da manhã, Bolsonaro já estava na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio. Acompanhado do filho e de um enfermeiro, Bolsonaro usava até colete à prova de balas. Eu, estando liberado, pretendo sim rodar o Brasil, fazer o que eu sempre fiz, apesar dos riscos, mas faz parte da vida da gente. O candidato do PT, Fernando Haddad, comemorou a passagem para o segundo turno com a militância do partido em um hotel de São Paulo. Ele disse que já conversou com Ciro Gomes, Marina Silva e Guilherme Boulos para formar uma aliança contra Jair Bolsonaro.
A definição veio pouco antes das 9 da noite. Com 29% dos votos válidos, Fernando Haddad, do PT, está no segundo turno. Iniciaremos amanhã a campanha para sermos vitoriosos no segundo turno. Haddad votou cedo, num colégio na zona sul de São Paulo. À tarde, o candidato acompanhou a apuração em um hotel da capital paulista. A militância do PT comemorou cada parcial. Esta é a sexta vez que o Partido dos Trabalhadores chega ao segundo turno desde a redemocratização. Agora, o desafio de Fernando Haddad vai ser enfrentar o antipetismo e recuperar o tempo perdido. Nós participamos de todas as eleições desde 1989 e nós asseveramos, essa de 2018 coloca muita coisa em jogo, muita coisa em risco. Eu diria que o próprio pacto da Constituinte de 88 está hoje em jogo em função das ameaças que sofre quase que diariamente. Haddad entrou na campanha com um mês de atraso. Até o dia 11 de setembro, o candidato oficial do PT ainda era o ex-presidente Lula, que neste domingo completou 6 meses preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Me sinto também desafiado pelos resultados, que são bastante expressivos, no sentido de nos fazer atentar para os riscos que a democracia no Brasil corre. O PT já começou a negociar apoio de outros partidos para o segundo turno. Eu já conversei com 3 dos nossos concorrentes que receberam telefonemas meus ou me ligaram, mas Marina, Ciro e Boulos já mantiveram contato conosco e espero que nós possamos manter o diálogo aberto, as pontes do diálogo aberto, porque o Brasil merece que nós nos entendamos em proveito de um projeto generoso de país. Viva o Brasil, viva a democracia, viva o povo brasileiro! A eleição para governo está definida em 13 estados. O Nordeste é a região com maior número de governadores eleitos no primeiro turno. Vamos ao mapa. No Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. No Piauí, Wellington Dias, do PT. No Ceará, Camilo Santana, também do PT. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB. E em Pernambuco, Paulo Câmara, também do PSB. O eleito em Alagoas é Renan Filho, do MDB. E na Bahia, Rui Costa, também do PT. 3 estados do Centro-Oeste já têm novo governador. Em Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM. Em Goiás, Ronaldo Caiado, também do DEM. E em Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS. No Norte, o Acre elegeu Gladson Camelli, do PP. No Sudeste, o Espírito Santo elegeu Renato Casagrande, do PSB. E no Sul, o Paraná definiu Ratinho, do PSD, como governador. E daqui a pouquinho a gente retoma o noticiário político com todas as informações sobre quem já se elegeu e dos candidatos do segundo turno, a composição da Câmara e do Senado. Tudo isso você confere já já. A gente muda um pouco de assunto porque em São Paulo criminosos incendiaram um ônibus na noite deste domingo no bairro do Jaguaré, onde fica a Zona Oeste. Vamos falar ao vivo com o repórter Marcelo Bittencourt, que tem todas as informações deste caso. Marcelo, bom dia. Como foi a ação dos criminosos? Excelente dia para você também. Ana Alice, no finalzinho da noite deste domingo, pelo menos 20 homens armados com paus e pedras acabaram interceptando este ônibus aqui. Sérgio Oliveira no detalhe das imagens, interceptando esse ônibus. Eles entraram na frente, pediram para que o motorista cobrador e cerca de 10 passageiros descessem. Entre os passageiros, Ana, crianças, elas desceram rapidamente. Em seguida, esses vândalos atearam fogo no coletivo e fugiram. Polícia Militar foi chamada, corpo de bombeiros, mas o fogo acabou consumindo rapidamente este coletivo. A polícia fez e ainda faz patrulhamentos aqui pela região, tanto da Zona Oeste de São Paulo quanto Osasco. Estamos em divisa de município aqui em São Paulo, Osasco, na Grande São Paulo, mas até agora nenhum criminoso foi identificado e preso, Ana. Marcelo, e a polícia já tem alguma pista dos suspeitos?
Olha, Ana, a polícia não confirma, mas eu conversei com alguns moradores aqui da região e eles acreditam que se tratar de uma represália, porque no último sábado, 4 jovens acabaram morrendo num confronto com policial militares aqui mesmo nesta região, porque aqui logo próximo tem uma comunidade. De acordo aí com a polícia, eles estariam em um carro roubado, 5 jovens não obedeceram a ordem de parada, houve uma perseguição, eles acabaram tentando fugir para essa comunidade, mas trocaram tiros de acordo com a versão dos policiais. 4 jovens foram baleados, 2 morreram no local, outros 2 foram socorridos para um hospital aqui de Osasco, mas também não resistiram. A única sobrevivente, uma adolescente que foi levada para a delegacia aqui da Zona Oeste, onde foi apreendida. Portanto, a polícia não descarta a possibilidade que esse ataque da noite de ontem tenha sido uma represália por conta da morte desses 4 jovens que teriam aí, num confronto com a polícia militar, foram baleados e acabaram morrendo, Ana. Obrigada, Marcelo. E o Marcelo Bittencourt continua aí com a gente, trazendo mais informações a qualquer momento. E olha só, um homem morreu atropelado e outro ficou ferido na rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo. Na capital paulista, 3 pessoas se feriram após o motorista de um carro perder o controle em frente a um colégio eleitoral. O homem que dirigiu o veículo sofreu um mal súbito e atingiu 3 vítimas em frente a uma escola estadual do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. 2 delas sofreram apenas ferimentos leves. A terceira estava em uma moto, chegou a cair por causa do impacto e se machucou de forma mais grave. Todos foram socorridos para um hospital da região. Ninguém corre risco de morrer. E vamos voltar a falar das notícias das eleições 2018. O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória, afirmou que vai vencer Márcio França, do PSB. Dória também anunciou apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno. O encontro de João Dória com a militância do PSDB atrasou porque o candidato antes precisava saber quem enfrentaria no segundo turno. A confirmação do nome de Márcio França, do PSB, deixou a disputa pelo governo de São Paulo ainda mais ideológica. Quero dizer ao Márcio França que ele vai enfrentar no segundo turno um guerreiro, como já enfrentou no primeiro turno. A comemoração neste domingo foi ao lado de Mara Gabrilli, a candidata tucana eleita para o Senado. Eu estou muito feliz, muito satisfeita, porque eu acho que é uma escolha do povo brasileiro, uma determinação do povo brasileiro e uma demonstração que o povo brasileiro ainda sabe escolher. A vantagem obtida por Dória no primeiro turno não elimina um desafio importante que ele tem pela frente: vencer a própria rejeição junto ao eleitorado, que, segundo os institutos de pesquisa, ultrapassa os 30%, bem acima da do adversário Márcio França. Se houvesse essa rejeição, eu não seria o primeiro colocado nessa disputa. As mesmas práticas, as mesmas propostas que fiz no primeiro turno e farei no segundo turno. Eu não vou mudar. Eu não sou um João Dória no primeiro turno e seria um João Dória diferente no segundo turno. O que já se desenhava nos últimos dias, agora é oficial. João Dória declarou apoio ao candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro. O mesmo que foi duramente criticado pelo PSDB de Geraldo Alckmin e de Dória ao longo do primeiro turno. Como João Dória, afirmo o meu apoio a Jair Bolsonaro na disputa do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil contra o PT, representado pelo fantoche chamado Fernando Haddad. E vamos ver o resultado final para a disputa do governo de São Paulo. Os apoiadores do candidato à reeleição em São Paulo se reuniram no Palácio do Trabalhador, na capital, para acompanhar a apuração. A disputa com Paulo Scaff, do MDB, por uma vaga no segundo turno, foi voto a voto. Mas só com quase 88% das urnas apuradas, Márcio França passou à frente. No final, a diferença entre os candidatos foi de 89 mil votos. França, que esperou a contagem terminar para ir ao encontro dos correligionários, segue para o segundo turno com João Dória, do PSDB. Márcio França disse em seu discurso que pretende unir São Paulo e que espera o apoio de Paulo Scaff e também de Luiz Marinho, do PT, no segundo turno.
Bem, eu conversei com o Paulo Scaff, que é meu amigo, sou amigo da família dele, tenho muito respeito por ele, cumprimentei pelo desempenho, foi uma disputa leal, acirrada, a gente discutiu ideia, claro que eu gostaria de contar com o apoio dele, das pessoas que ficaram de fora do segundo turno, mas em especial eu sinto que as pessoas decidiram aqui em São Paulo pela mudança. Você acha que além do Scaff, que você já falou que é teu amigo pessoal, o pessoal que votou no PT também pode vir com você nesse segundo turno? Acho que alguns virão, porque embora eu tenha eternamente uma certa divergência, enfim, com parte do PT, mas eu sempre tive muito respeito. Eu já vivi com os dois lados, eu não tenho problema de convivência. O candidato Paulo Scaff, do MDB, falou com a imprensa pouco depois de saber que não ia ao segundo turno. A decepção estava estampada. Paulo Scaff, do MDB, chegou ao comitê da campanha na zona sul da capital paulista depois do anúncio de que estava fora do segundo turno. Boa noite. Paulo Scaff sofreu a terceira derrota consecutiva nas eleições para o governo de São Paulo. O presidente licenciado da Fiesp vinha bem nas pesquisas, mas perdeu o fôlego na última semana. E foi por muito pouco, apenas 89 mil votos para o segundo colocado, o atual governador Márcio França, do PSB. Só tenho que agradecer essas milhões de pessoas que votaram em mim, tenho que agradecer milhares de pessoas que se mobilizaram voluntariamente por todo o estado. Na reta final da campanha, Paulo Scaff anunciou apoio ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL, mesmo com Henrique Meirelles na disputa, o que causou um certo mal-estar no partido. Eu fiz tudo com muita transparência. O candidato soube, liguei para ele, falei, olha, nós temos uma situação, fique claro isso, temos uma situação pelas pesquisas de vamos dizer, há um cenário com probabilidade de perto de 100%, e eu tenho sido muito cobrado pela imprensa. Sobre um eventual apoio no segundo turno na disputa pelo governo paulista, Paulo Scaff disse que nesta segunda-feira deve se reunir com integrantes do MDB. Eu liguei para o Márcio França para parabenizá-lo, e só. Agora sim, vamos ver o resultado final para a disputa do governo de São Paulo. O candidato João Dória, do PSDB, totalizou 32,20% dos votos. Em segundo ficou Márcio França, do PSB, com 21,83%. Paulo Scaff, do MDB, somou 21,38%. Luiz Marinho, do PT, alcançou 12,83% do eleitorado. Rogério Schecker, do Novo, teve 3,37%. Rodrigo Tavares, do PRTB, 3,25%. A candidata, a professora Lisete, do PSOL, chegou a 2,54%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, ficou com 2,38%. Professor Cláudio Fernando, do PMN, alcançou 0,14% dos votos. Toninho Ferreira, do PSTU, chegou a 0,08%. Marcelo Cândido, do PDT, e Lilian Miranda, do PCO, não pontuaram. E você vai ver a seguir, presidente Temer vota em São Paulo e acompanha a apuração das eleições em Brasília. Em Santa Catarina, homem destrói urna com marreta, mas TRE diz que votos não foram perdidos. E acidente com limusine que levava convidados para um casamento deixa 20 mortos no estado americano de Nova York. Eu volto em instantes com estes assuntos aqui no SBT Notícias. Você está assistindo o SBT Notícias, agora são 2h09. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, foi eleito no primeiro turno com mais de 55% dos votos válidos. Ele já tinha governado o estado entre 2010 e 2014. O governador eleito no Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, foi recebido nas ruas da capital por amigos e membros do partido que comemoraram a volta do político ao poder. Gratidão, né? Agradecimento ao povo capixaba por me conceder uma vitória
em primeiro turno, então é muito gratificante e aumenta muito a minha responsabilidade com a população capixaba. O governador eleito, Renato Casagrande, falou sobre educação, segurança e saúde como prioridades do mandato e destacou também a retomada de obras que estão paralisadas no estado. O que nós não podemos negociar o futuro do Espírito Santo. Então, assim, eu tenho interesse em dar sequência a obras que estão em andamento, mas terei que fazer uma avaliação, contrato a contrato, edital a edital. No sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina terão segundo turno. Já no Paraná, a eleição foi decidida no primeiro turno. Ratinho Júnior, do PSD, se elegeu governador. Recebeu quase 60% dos votos dos eleitores paranaenses. Ele já foi deputado estadual e federal, além de secretário estadual de Desenvolvimento Urbano. É um momento de ruptura política no Brasil. As urnas responderam de uma maneira que talvez poucas pessoas tivessem uma leitura do cenário que aconteceu no dia de hoje. Foi um recado muito forte que o brasileiro deu. Mas em Santa Catarina, a eleição vai ser decidida no segundo turno entre Gelson Merizio, do PSD, e comandante Moisés, do PSL. A expectativa que nós tínhamos era de estar no segundo turno, de fato, apesar das pesquisas nos darem 9% apenas, mas nós chegamos a quase 30% da intenção de votos. Essa pensão no segundo turno, com muito respeito ao adversário, que tem os méritos por ter conseguido um resultado excepcional. E no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, disputa o segundo turno com o atual governador e candidato à reeleição, José Ivo Sartori, do MDB. O tucano alcançou 35% dos votos válidos. O MDBista fez 31%. Leite acompanhou a apuração ao lado da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, na casa dos pais dele, no sul do estado. Depois voltou a Porto Alegre para falar à imprensa. Eu respeito o nosso adversário, não tenho nada pessoalmente contra ele, mas entendo que a sua contribuição ao Estado já foi dada e precisamos de um novo ritmo para os próximos 4 anos. O MDB do governador José Ivo Sartori agora tem a tarefa de quebrar uma tradição política aqui no Rio Grande do Sul. Desde a redemocratização do país, em 1985, os gaúchos nunca reelegeram um nome para o Palácio Piratini. O segundo turno para nós passa a ser, evidentemente, uma nova eleição. Ela é um outro momento e outra realidade, que configura, vamos dizer, começar absolutamente do zero. Os dois candidatos pretendem conversar com o candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, em busca de apoio para esta reta final. A expressão da votação no candidato Jair Bolsonaro é também uma demonstração de desejo de um novo caminho para o Brasil. E isso tem que ser compreendido. Tenho certeza do seguinte: não há hipótese de nós apoiarmos o PT. O que o MDB do Rio Grande do Sul decidir, evidentemente eu vou acompanhar. Evidentemente que deverá se posicionar nos próximos dias, e quanto mais rápido, melhor, e que seja bom para todos. Ainda sobre as eleições, dá uma olhada na imagem que nós vamos mostrar agora. Um homem usou uma marreta para destruir uma urna eletrônica em Morro da Fumaça, no sul de Santa Catarina. O rapaz de 25 anos entrou numa das sessões e foi direto na cabine de votação. Lá, ele deu marretadas na urna eletrônica. Nós tivemos acesso a uma foto da urna após o ataque. E como você pode ver aí, ela ficou completamente destruída. E detalhe, é um modelo novo, de 2013. Foi usado em apenas 3 eleições, 2014, 2016 e este ano, 2018. Nós temos também a foto da marreta usada pelo rapaz. A polícia militar foi acionada e conversou com ele lá na escola mesmo, já que alguns populares o trancaram dentro da sala onde tudo aconteceu. Ele foi encaminhado para a delegacia. Felizmente, a memória de resultado e o flash de votação que havia dentro dela, que grava essas informações, ficaram intactos. E por coincidência também um técnico nosso já estava no local para atender um outro chamado, então ele já estava com uma urna de contingência já preparada.
E ele então pôde verificar que ele conseguiria recuperar essas informações, ele transferiu as informações para a nova urna, então quem votou pode ficar tranquilo que seu voto vai ser computado e a votação continuou normalmente. Que coisa, hein? O presidente Michel Temer voltou a Brasília após uma passagem por São Paulo para votar. Temer chegou à zona eleitoral, na zona oeste da capital paulista, logo pela manhã de domingo. Ficou lá poucos minutos. O presidente evitou responder perguntas sobre o próprio voto e sobre quem irá apoiar em segundo turno, mas rebateu críticas feitas ao longo da campanha eleitoral sobre a eficácia do sistema de urnas eletrônicas. Eu acredito nas urnas eletrônicas, sempre deram certo. Temer também fez um apelo para que a população procure se unir. Desde o primeiro momento eu preguei muito a harmonia entre os brasileiros, essa coisa de brasileiro contra brasileiro, você tem que ter brasileiro com brasileiro. E estas eleições vão revelar exatamente isso. Logo depois de terminado o pleito, a votação no dia de hoje, vocês verão que todos os brasileiros vão se unir, eu não tenho dúvida disso. Ele afirmou ainda não ver nenhum problema em entregar o cargo ao vencedor, independentemente de quem for. Quem for eleito é a vontade do povo, a vontade do povo é que determina, né? Aliás, isso não é uma determinação nossa, é uma determinação da Constituição. O poder não é nosso. Quem será? Do Bolsonaro, nem do Haddad, de quem seja. O poder é do povo. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, não compareceu ao local onde vota em São Paulo. Nós tentamos contato com Dirceu, mas não tivemos retorno. E os brasileiros que moram no exterior também puderam votar para presidente neste domingo. Este ano, o número de eleitores foi 40% maior do que o da última eleição. Nos Estados Unidos, país com maior